Queridos alunos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Terra e Universo. A estrutura do planeta e litosfera. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a crosta terrestre, o manto e o núcleo, que são as camadas da Terra. A crosta terrestre é uma camada mais superficial, ela é fina e rochosa. É a menor espessura do planeta Terra. Pode ser também chamada de litosfera e é constituída por rochas no seu estado sólido. Já o manto, localizado abaixo da crosta, é semissólido e rico em minerais. O núcleo, camada mais interna, dividido em núcleo externo e núcleo interno, que é sólido. Aqui a gente tem uma representação, nessa foto da direita, da crosta terrestre, camada mais de fora. O manto é intermediário e o núcleo externo e o núcleo interno. A divisão da crosta terrestre pode ser em crosta continental e crosta oceânica. A continental tem entre 30 e 70 quilômetros de espessura. As suas rochas elas são a base, a maioria, sílica e alumínio. Por essa razão, ela também é chamada de crosta siálica. A crosta oceânica é a parte de menor espessura, com 4 a 7 quilômetros. É formada especificamente de rochas basálticas e diabásio, que são ambas de origem magmáticas ou ígneas. Litosfera, conhecido como crosta terrestre também, a litosfera não é contínua. Ela é formada por grandes blocos rochosos que são placas tectônicas. A crosta terrestre, que é chamada também de litosfera, função das correntes de convecção que acontecem no manto terrestre. As placas se movimentam, tectonizam, de forma convergente ou divergente, dando origem à forma como as montanhas, as fossas oceânicas, além das erupções vulcânicas e fenômenos como terremotos, maremotos e tsunamis. O manto terrestre é a camada intermediária do interior da Terra. Ela fica situada entre a crosta terrestre e o núcleo. É a parte intermediária, pessoal? A partir de 100 quilômetros de profundidade contados a partir da superfície. Olha que coisa. A espessura total do manto pode chegar a 2.900 quilômetros, dividido em duas partes, manto superior e manto inferior. Algumas fontes é possível encontrar ainda em novas subdivisões, que é o manto intermediário ou transicional. A divisão do manto é o superior e o inferior, quando o superior, formado de material pastoso, de elevada viscosidade e densidade de menor do que o manto inferior, e é nele onde se localiza a astenosfera. A astenosfera é a camada mais superficial do manto terrestre e sobre ele que a placa tectônica se movimenta impulsionada pela corrente de convecção. O manto inferior, situado entre 1.000 e 2.900 km de profundidade, o manto inferior é constituído por material líquido, uma vez que ele se encontra em uma região em que as temperaturas mais elevadas do que o manto superior. A densidade é também relativamente maior do que a do manto superior. Ambos esses aspectos proporcionam a formação das células de convecção. O manto é dividido em elevadas temperaturas, chegando a 2.000 graus Celsius. O manto é formado de material pastoso, viscoso, mais conhecido como magma, e líquido. O manto é constituído por sílico, ferro e magnésio. Quanto material mantélico, ascende até a superfície por meio de vulcanismo, seja por derrames oceânicos ou pela erupção de vulcões terrestres. Ele resfria e dá origem às rochas conhecidas como magmáticas ou ígneas. Entre o manto terrestre e a camada inferior do núcleo terrestre está a descontinuidade de Gutenberg. Nela, as ondas sísmicas são propagadas, uma vez que elas não se propagam
em meios líquidos e agoso e onde sísmico, que se propagam em todos os meios e possui redução de velocidade. Vulcões, terremotos e tsunami. A Terra é um planeta repleto de eventos naturais. Você já deve ter escutado muito sobre vulcões, terremotos e tsunami. Eles ocorrem devido à litosfera, formada por placas que se movem lentamente sobre o manto, as placas litosféricas ou placas tectônicas. Todos sabemos que o planeta ele é dividido em placas, e é exatamente por isso que o Brasil tem poucos abalos sísmicos, porque o Brasil está em apenas uma placa tectônica. As placas tectônicas, elas divergem, convergem e se transformam. As divergentes, quando se afastam de zonas divergentemente, e as convergentes, quando elas se movem, se aproximando uma da outra. Ainda tem as convergentes placas oceânicas, que elas colidem uma com a outra, e ali aqueles, o que a gente chama de abalo sísmico, né? As transformantes, elas deslizam lateralmente das placas e pode ser como consequência terremotos marcados por movimentos horizontais. Essas falhas ocorrem muito, né? Principalmente na Califórnia, lá nos Estados Unidos. No Brasil é basicamente nula a ocorrência de vulcões, terremotos naturais e tsunamis. E isso ocorre porque nosso país está localizado em zona de encontro entre placas, onde esses eventos são mais comuns. A tectônica de placas também explica por que a América do Sul e o continente africano se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Se você olhar o mapa, vocês vão ver que uma peça se encaixa direitinho na outra. Os vulcões são estruturas geológicas constituídas de massa de rochas fundidas devido à alta temperatura no seu interior. Aqui a gente tem a representação de um vulcão, como ele ocorre, né? Percebam esse magma que sai lá do núcleo da Terra, ele vem totalmente derretido e ao entrar em contato e fazer o esfriamento, vira nas rochas que a gente já conheceu, as rochas magmáticas ou ígneas. Já os terremotos é um tremor de terra ou abalo sísmico que acontece de forma repentina em decorrência da liberação de energia de um ponto de tensão na crosta terrestre. E aí você sabe, né, que ocorre o que a gente chama desses abalos, as grandes tragédias, principalmente no exterior, que a gente vê todos os dias aí na televisão, tá? Já o tsunami é uma onda gigante que se forma nos oceanos após uma grande perturbação em suas águas. Os tsunamis, olha, correm ondas gigantes, né, chegando até a 20 metros de altura e vai levando tudo pela frente, né? Em Nova Orleans, nos Estados Unidos, algum tempo atrás, praticamente exterminou a cidade de Nova Orleans. É isso, pessoal. A nossa aula de hoje. Quem quiser pesquisar aí mais fundo no assunto, está aqui as referências, copie e pesquise. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.